Pessoal, vamos lá para a nossa aula 3. Então, quem é o Banco Central, ou também conhecido como Bacen, aqui no Brasil, tá? Então, assim, ele é um órgão governamental, tá? Então, a gente diz que ele é o banco dos bancos, ou seja, quem realiza depósitos lá no Banco Central são somente as instituições financeiras, né, que possuem uma conta corrente, né, regulada e tem que seguir alguns critérios, né, de depósito compulsório, por exemplo, ou seja, cada parte que é feita de aplicação dentro de um banco, por exemplo, se você vai lá deposita R$ 10.000 no banco Itaú, ele obrigatoriamente tem que mandar uma parte desse dinheiro para uma conta que ele tem junto ao Banco Central. É uma forma do Banco Central regular a quantidade de moeda que está em circulação na economia, tá? Tanto isso quanto também, como a gente vai ver, a questão dos juros, tá? Então ele é quem regula o mercado financeiro. Tá? Então ele regula a atuação dos bancos, não só através do depósito compulsório, mas através também da política monetária, que nada mais é do que a política onde ele diminui e aumenta os juros, né? A taxa Selic, que a gente tem as reuniões a cada 45 dias, mas ele também audita os bancos, ele fiscaliza, ele intervém quando necessário, quando uma instituição financeira não está conseguindo honrar com os resgates, o Banco Central é que vai lá e intervém, e toma conta da bagunça lá que está acontecendo, até que o FGC vá lá e apure quem são os credores e pague efetivamente, então ele que tem essa função de intervir, tá? Então ele regula os compulsórios, como eu bem expliquei, né, que é uma parte do depósito de cada um dos bancos, então obrigatoriamente todos os bancos e instituições financeiras têm que ter uma conta junto ao Banco Central e é o Banco Central quem aprova ou desaprova uma instituição financeira de continuar trabalhando ou mesmo de abrir, né, de começar a operar ou não, tá? E ele compra e vende títulos do governo, é por meio desse sistema que ele regula também a taxa de juros, tá? Que é a taxa Selic, que é como é conhecido, ou seja, a meta Selic, como é conhecido. Então, ele regula os juros básicos da economia, que hoje, por exemplo, está em 3,75, comprando e vendendo títulos, tá? Então, é a forma como o mercado, né, o mercado financeiro desenvolvido, isso no mundo todo acontece, como ele regula a política de juros. Então, é o próprio Banco Central que faz isso. O Banco Central também, muitas vezes, ele atua no mercado de câmbio, né? Então, agora, em abril de 2020, a gente está vendo o dólar subindo bastante, é o Banco Central quem atua lá através de swaps cambiais, que é um contrato futuro, vendendo a moeda estrangeira, né, de modo a dar liquidez para quem quiser comprar, né, para segurar a cotação, para que ela não suba tanto. Então é uma forma também, né, o Banco Central também ele é cobrado por regular um pouco, né, ou pelo menos tentar controlar uma volatilidade quando ela é julgada muito excessiva, ou seja, uma alta muito forte do dólar ou uma queda, né, muito forte de determinado ativo, né, de determinado título e por aí vai, tá? E ele também pode emitir papel moeda, tá? Então não é ele efetivamente que emite, aí a gente tem a Casa da Moeda que não passa de uma gráfica, tá? Mas quem controla a emissão de papel moeda também é o Banco Central, ele que manda emitir, tá? Outra função muito importante, acho que se não a mais importante aqui do Banco Central, é o guardião da inflação. Então a grande maioria das medidas que ele faz, seja através, né, atuando a política monetária sobre os juros, também para controlar o dólar, né, porque as mercadorias que a gente consome aqui do Brasil, muitas são importadas. Um dólar alto acaba gerando mais inflação. Então ele é o guardião da inflação. Então todos esses mecanismos ele utiliza para controlar, né? Obviamente quem define qual vai ser a meta da inflação não é o Banco Central, né, é o Conselho Monetário Nacional, mas o Banco Central é quem atua ali no dia a dia do mercado financeiro de modo a garantir que aquela meta vai ser cumprida e é quem também vai ter que dar alguma explicação, né, ao Congresso se aquela meta ultrapassar o teto ou se ela não vier a ser cumprida, tá? Então aqui também de forma bem resumida, são todos indicados, né, pelo governo, então o presidente nomeia o ministro da Economia, e o ministro da Economia nomeia o presidente do Banco Central, e o presidente do Banco Central vai nomear os diretores, ou seja, é um órgão, né, governamental, tá? Geralmente, né, pelo menos nos últimos anos aí, ele foi um órgão que guardou uma certa independência, apesar dele não ter uma independência estatutária, uma dependência de fato na legislação, né, o presidente pode, bem ou mal, a qualquer
qualquer momento trocar o presidente do Banco Central, coisa que não acontece em outros países, por exemplo, Estados Unidos, onde lá o Banco Central se chama Fed, né, lá tem mandato específico, aqui não. Mas, pelo menos nos últimos anos, os governos que estiveram por aí, né, viram que existe um valor intrínseco, né, da independência do Banco Central para que ele possa atuar, né, no controle da inflação, para que ele possa atuar junto aos bancos. Então é um órgão muito técnico, muito importante para a economia e felizmente os últimos governantes que estiveram por aí, né, resguardaram essa independência tão importante a ele.